Olá pessoal, a nossa dica hoje é de literatura de tarô. Para você que tem interesse no tarô, nós vamos falar de um livro que ele é um achado, a Bíblia do Tarô. Vamos falar desse livro depois da nossa vinhetinha, então não saia daí. A Bíblia do Tarô, ela é um livro de Sarah Bartlett, é esse livro aqui, tá, gente? Ele não é difícil de ser encontrado, pelo menos eu comprei lá na Amazon, e é uma produção bastante interessante, tá? Ele vai trazer todo um histórico do tarô, a origem, né, como que surgiu o tarô. Ele tem a parte, né, antes de eu estar detalhando, vocês vão perceber que ele tem uma parte assim gráfica muito bonita, muito interessante, né? Você pode achar assim, ele é um livro muito grosso, mas não é não assim difícil de ler. Primeiro porque ele é escrito numa linguagem bastante acessível, não tem grandes complicações, tá? E segundo por conta das ilustrações que ocupam assim bastante espaço dessa obra. Então, como eu estava falando, a estrutura da obra ele começa falando sobre a origem do tarô e explicando por como que o tarô pode ser usado no seu dia a dia, não só como um recurso adivinatório, mas também como um recurso de reflexão e de autoconhecimento, porque se tem uma coisa que o tarô ele dispõe é de uma linguagem visual altamente inspiradora, e no próprio processo de você estar, vamos dizendo assim, interpretando as imagens, e ele vai trazer, porque na verdade, né, o tarô ele tem várias versões, né? Algumas versões não são ilustradas assim com todas essas figuras tão marcantes, né? Muitas vezes são só números, às vezes você tem lá os símbolos dos naipes, né, do tarô, se é espadas, se é copas, se é paus e assim por diante, se é moedas, né? Também conhecido pelo baralho normal como ouro. Ele vai trazer também o significado, né? Ele vai antes de trazer o significado, ele vai trazer um manual do tarô, né? Como que você deve cuidar dele, o que você pode fazer com ele para ele, inclusive para ele durar mais tempo, né? Então traz um monte de dica interessante, né? Fala alguns conselhos que você tem que tomar cuidado quando você está usando o tarô, que na hora de você estar interpretando você pode estar projetando coisas, etc e tal. E fala, lógico, do caráter adivinatório que o tarô pode ser visto por esse ângulo também, né? Aí ele começa trazendo arcano por arcano as interpretações, né? Ele vai dizendo, descrevendo o significado dos arcanos, os arcanos menores, arcanos maiores, das cartas de corte e assim por diante. Ele vai falando tudo muito bem falado, suas possíveis interpretações e tais também frases-chave, palavras-chave que você pode usar num processo de interpretação. E traz também formas de disposição, né? Os tipos de tiragem de carta, então cruz celta e outros tipos de tiragem de carta. Então ele é assim um recurso super importante para quem está tentando entender, conhecer a arte do tarô. Ele pode ser muito útil no processo de interpretativo e na forma de você compreender o tarô, né? Que o tarô ele pode ser visto como sobre várias óticas, inclusive nos seus aspectos artísticos, né? Porque tem algumas edições de tarô, algumas versões do tarô que são verdadeiras obras de arte, as suas gravuras, e são gravuras assim muito, muito poderosas na simbologia. Então eu acho assim, mesmo que as pessoas que não gostam muito de esoterismo ou esse tipo de atividade, seja ela divinatória ou de autoconhecimento, o próprio estudo da história do tarô e da simbologia, porque todo mundo que tem interesse por simbologia, eu acho que deveria dar uma olhadinha nessa obra sempre que possível. O preço é relativamente acessível, não é uma produção tão baratinha assim, mas também não é um bicho de sete cabeças. Eu não lembro quanto que eu paguei nessa edição, vai fazer mais ou menos uns
2 anos que eu comprei, né? Então não me recordo exatamente. Eu lembro que não foi assim, uma pinchincha, mas também não foi o fim do mundo o preço, tá? Vale a pena dar uma olhada. Na Amazon ainda deve ter, porque eu acredito que a Amazon você consegue encontrar quase tudo, né? A não ser que seja uma produção antiga. E não é o caso dessa, né? Que ele já está, teve várias edições, né? E é um livro assim bastante comercial, de bastante saída, super vale a pena, tá? Então fica aqui a nossa dica. Eu nunca tinha dado nenhuma dica sobre literatura especificamente. Eu acho que seria interessante falar um pouco do tarô. Lembrando que eu costumo gravar muitos shorts falando da interpretação de arcanos do tarô. E normalmente os meus vídeos mais longos são mais para falar de astrologia, né? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço, até mais. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E se você tiver afim, é lógico, né? E deixa um like para poder estar valorizando um pouco mais o nosso trabalho. Beijo, gente. Abraço e até mais.